E aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos no nosso projeto Enem União Mais, fase 2. Pessoal que vai fazer ensejo, estamos aqui dando aquele apoio para você, resolvendo questões de prova dos últimos anos, hein? E aguarde que eu acho que a gente vai fazer uma live na véspera da prova para tirar aquelas dúvidas ao vivo para você. Então, você fica ligado que tem muita novidade aí no projeto Enem, aqui na plataforma do Escola Online. Guarda bem esse nome, hein? Mas antes de a gente continuar com as nossas aulas, você não deve esquecer de compartilhar, né, esse vídeo, se inscrever no Instagram, deixar o seu joinha, né, deixar suas dúvidas, suas perguntas. E caso você precise de uma boa dica, vai fazer redação toda quarta-feira, 16 horas. Nós temos aula ao vivo com a professora Daiane e convidados. Então você não pode ficar fora dessa não, hein? Vai fazer redação, vai fazer prova de redação, melhor preparação, só aqui no nosso canal. Igual não tem não. Ah! É isso aí. Eu sou o professor Moraes, sou professor de Física da Escola Online, e a aula começa logo depois da vinheta. Legal? Então, vamos nessa. Então, vamos lá, gente. A primeira questão que eu separei da prova de 2017, né, ela foi uma prova que teve uma reaplicação. Ele é uma questão de cinemática, que estuda a parte de dinâmica, de movimento. Legal? Ele fala que o gráfico ilustra o desempenho do atleta canadense Donovan Bailey em termos de sua velocidade instantânea. Isso é importante. Numa corrida de 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Atlanta de 1996. Em qual intervalo de tempo a magnitude da aceleração média do atleta foi maior? O gabarito oficial nos fornece a alternativa correta, a letra A. Vamos entender o porquê. Porque o comando, a pergunta, fala a respeito da aceleração. E a gente lembra que a aceleração, quando você calcula, ela é dada pela variação de velocidade pelo intervalo de tempo. E o que você tem é exatamente a velocidade em função do tempo. Então, qual é a dica? Que quando você tem o gráfico da velocidade em função do tempo, você deve sempre calcular a tangente da reta, a tangente associado ao ângulo. Chama essa tangente do ângulo θ. Toda vez que você calcular a tangente de uma reta tangente à curva, ela vai ser numericamente igual à aceleração. Explico por quê. Porque toda vez que você calcular a tangente é sempre dado pelo cateto oposto, pelo cateto adjacente. E quando você traçar essa tangente, é exatamente o que você vai descobrir. Vamos lá? Vou traçar uma retinha aqui, tangente. Então aqui é a sua reta, tangente. E eu vou calcular a tangente dessa reta. Olha aqui, ó. Tangente desse ângulo, né, melhor dizendo. Está aqui o ângulo θ. O cateto oposto, você pode notar que é a variação de velocidade. E o cateto adjacente é exatamente o intervalo de tempo. Então, toda vez que você calcular a tangente, você encontra a aceleração. E o que ele está pedindo para você é qual intervalo de tempo a aceleração média do atleta é maior. Mas vou ter que calcular a tangente em todos os pontos? Não. A gente pode guardar uma informação da matemática que ela é muito preciosa, que é o seguinte. Quanto maior for a inclinação da reta, ou quanto maior for o ângulo, maior vai ser a tangente. Então, quanto maior for o ângulo, maior vai ser a tangente. E no gráfico velocidade em função do tempo, quanto maior for a tangente, maior vai ser a aceleração. Eu já tracei a reta entre 0 e 1 segundo, que é a resposta. Mas vamos fazer para os outros intervalos de tempo para a gente aprender a fazer isso numa prova. Vamos lá. Entre 3 e 4 segundos. Vamos traçar essa reta aqui, ó, tangente. Depois, entre 5 e 6. Está aqui mais ou menos, tangente.
e depois entre 7 e 8. E o que eu quero que você veja é este ângulo formado aqui, ó. Tá? Você nota que aqui em cima praticamente não tem ângulo nenhum. E aí a gente verifica exatamente a resposta. Olha aqui, ó. Você pode comparar os ângulos. Se você comparar os ângulos na situação 1, na situação 2 e na situação 3 e 4, você vai notar que onde tem a maior inclinação da reta, tem o maior ângulo, e onde tem o maior ângulo, tem a maior tangente. Consequentemente, tem a maior aceleração. A alternativa correta pelo gabarito, e realmente a alternativa correta, a letra A. Você vai notar que tangente para gráfico sempre tem uma saída, normalmente é tangente e área. Legal? Então fica ligado que vai aparecer mais dessas dicas aí na resolução. Segunda questão fala o seguinte: no exame de ultrassonografia, ondas sonoras na faixa da frequência do ultrassom, ou seja, acima do som audível, são emitidas em direção a uma parte do corpo do paciente. Essas ondas sofrem reflexão, ou seja, elas retornam ao meio de origem, e refração e dispersão. Bom, reflexão quando ela bate e volta, refração quando ela atravessa, dispersão quando ela dilui pelo tecido, pelos corpos. Quando atravessa os tecidos com características físicas diferentes, até que se possa produzir uma imagem a partir delas. O quadro indica a velocidade de propagação dessas ondas ao atravessarem 4 camadas distintas de tecidos humanos durante um exame. Então vamos lá. Detalhe da questão, o que ela está resolvendo para você? Ela está falando de refração. Então, com certeza, à medida que ele fala para você que ele atravessa o fenômeno associado, refração. E nós vamos anotar que a refração está sempre associada à variação de velocidade. Opa! Vou escrever aqui, refração está sempre associada à variação de velocidade. Muita gente acha que a refração tem a ver com desvio do raio luminoso ou da onda sonora. Não. A refração está associada à variação de velocidade, porque ele pode incidir perpendicularmente, atravessar e não ter desvio nenhum. Legal? Então vamos lá. Ele pergunta para você, o quadro indica a velocidade de propagação ao atravessar em 4 camadas distintas do tecido humano, e ele pergunta, entre a primeira e a quarta camada, o número de refrações ocorridas. Agora que a gente já sabe o conceito, fica fácil. Então vamos lá. Quando essa nossa onda muda do meio 1 para o meio 2, você nota que ele sofre uma variação de velocidade. Do meio 2 para o meio 3, ele não sofre nenhuma variação de velocidade. 3V mantém 3V. Do meio 3 para o meio 4, ele passa da velocidade de 3V para 2V. Ela sofre mais uma variação de velocidade. Com quantas variações de velocidade ele teve? Qual o número de refrações? Letra B de bola, como indicado pelo gabarito. Então, gostou desse sinônimo? Qual o número de refrações ocorridas? Ou, se você preferir, qual o número de variações de velocidades ocorridas? O que vai associar um ao outro. Legal? Alternativa correta, letra B. Na número 3, fala que atitudes corriqueiras ao volante são as primeiras causas de acidentes. O envio de mensagem de texto, por exemplo, é o tipo de falta de atenção mais alarmante, pois envolve a distração manual, visual e cognitiva, né, de raciocínio simultaneamente. E a maioria dos condutores submetidos ao teste levou 2 segundos para ler uma mensagem. Então a gente se organiza, escreve o tempo aqui, 2 segundos, deixa indicado, para ler uma mensagem. Para um automóvel que está a 108 km por hora. Pelas alternativas, você está vendo que está em metro, e a gente vai ter que converter a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, qual é a dica? Toda vez que você vai converter quilômetros por hora para metros por segundo, basta você dividir o número por 3,6.
Moraes, se o número não der exato, deixa na forma de fração e lá no finalzinho que você faz uma simplificação. Mas não briga com o número não, tá, gente? Deixa na forma de fração se não for exato. Nesse caso, 108 dividido por 3,6 vai te dar exatos 30 metros por segundo. Então, já tem um valor para a velocidade. A distância percorrida por esse automóvel, é o ΔS que ele está querendo saber de você, em metros, enquanto o motorista está distraído lendo a mensagem, é. Então, admite-se que a velocidade dele é constante inicialmente, antes de ele meter o pé no freio, e velocidade vai ser esse espaço percorrido pelo tempo. A velocidade vale 30, a distância percorrida é o que você está procurando, e o tempo que ele demora lendo, 2 segundos. O 2 passa pela multiplicando, 2 vezes 30, ele vai percorrer 60 metros, que vai te dar a alternativa correta, letra C de casa. Bom? Vamos à questão número 4. Em uma sala, instalou-se corretamente um spot mostrado na figura, para 2 lâmpadas, como está indicado na figura. Para testar a instalação, rosqueou-se nos bocais 2 lâmpadas com especificações 100 watts, 127 volts. O que são essas especificações? O watt é a unidade de potência. Então, 100 watts é da lâmpada. 127 volts é a tensão de funcionamento. É a DDP. É a voltagem. Tudo isso são sinônimos da grandeza, tá? Que é dado em V de volt. A rede elétrica da casa é compatível com as lâmpadas utilizadas. Opa! Então quer dizer que a rede elétrica da casa apresenta uma DDP de 127 volts. Legal? Ao ligar o interruptor, a potência total em watts do conjunto das 2 lâmpadas brilhando é. Então, independente se ela está em série ou em paralelo, a potência total vai ser dada pela soma das potências. E com um detalhe importante, se elas estão ligadas a uma rede de 127 volts, cada uma vai te dar com certeza 100 watts. Então, no total, você vai ter 200 watts de potência, a alternativa correta, a letra C. Então, eu sei que ela vai te dar um brilho equivalente a 100 watts, porque ela está ligada em 127 volts. Quem garante é o enunciado. A rede elétrica da casa é compatível com as lâmpadas utilizadas, ou seja, a rede elétrica é 127, cada uma produz 100, até a sua potência total, 200, letra C. Na questão número 5, fala que a figura alerta para a campanha nacional de saúde auditiva que tem como um dos lemas a seguinte frase: MP3 players, abaixe o volume ou diminua a sua audição para sempre. Perfeita a campanha, né? Ele pede para você diminuir o volume para você poder deixar a sua audição boa para sempre. O objetivo da campanha é conscientizar as pessoas sobre os danos à audição que podem ser causados por atos como ouvir música alta no fone de ouvido. A questão envolve um termo do cotidiano para exatamente não te dar a resposta de maneira correta. Por quê? Na física, um som alto é um som de alta frequência, é um som agudo. Quando você fala a respeito de um som baixo, é um som de baixa frequência, é um som grave. Então, quando alguém fala para você, baixa esse volume, na física seria deixar o som mais grave. Então, quando você estiver falando a respeito de volume, que é o que ele está falando para você, ele está falando da intensidade. E a intensidade auditiva está associada a som forte, som fraco. Então, jogo de palavras para a prova. Volume está associado à intensidade. Intensidade está associada a som forte ou som fraco.
E a grandeza que você conhece é o Bel, né? Mais o submúltiplo, que é o mais comum, que é o decibel ou decibéis, como está indicado para você aqui. Então, velocidade, aqui está relacionada à onda sonora, com certeza, se o som for agudo ou grave, se o meio não mudar, a velocidade é sempre a mesma, 340 metros por segundo aproximadamente. Frequência também não é alterada se o som é grave ou agudo. Comprimento de onda, né, um som de comprimento grande ou pequeno, se você de repente estiver falando a respeito de um determinado meio, também não vai ter essa alternância no volume. O que tem a ver é a amplitude da onda, é a intensidade da onda, a alternativa correta, letra C de casa. Legal? Preste bem atenção que lá no nosso projeto Enem, Eu Não Erro Mais, você pode procurar lá ondas sonoras, tem uma aula específica a respeito, hein? Bem legal. Esse daqui, eu vou ter que dar uma pausinha. Ufa! Questão 6, vamos lá. Em construções é comum os operários lançarem as telhas um para os outros, de forma a transferi-las do solo para o alto do telhado. A figura ilustra essa situação. A linha tracejada representa a trajetória da telha. Então jogou lá o objeto para cima. Desconsidere qualquer tipo de força de resistência do ar. Qual a direção e o sentido da força resultante sobre a telha a partir do momento em que ela é lançada? Como não tem nenhuma cordinha puxando a telha, não tem nenhuma mãozinha empurrando, ela tem uma força que é inerente ao corpo e que está associado à massa. Essa força que você não consegue tirar do corpo é exatamente a força-peso. E como é que atua a força-peso? Vertical e para baixo. Então, como ela é a única força que atua sobre o corpo, ela faz o papel de força resultante. Né? Não está apoiado em nada, não tem normal, não tem atrito, não tem tensão. Então, a única força que atua sobre ela é o peso, e o peso é vertical para baixo. Só pode ser a alternativa correta, a letra B de bola, como o gabarito oficial mostra para você. A letra F daria a impressão que teria um balão ou uma corda puxando. A letra D só funcionaria se tivesse um foguetinho aqui assim, ó, impulsionando, tá? Ela. Ou uma força puxando a telha para baixo. Como as outras são inconsistentes, a única força que atua é a força-peso que atua sobre o corpo. Legal? Na número 7, fala o seguinte: para explicar o movimento dos astros desde a antiguidade, foram propostos modelos planetários. Ptolomeu propôs um modelo geocêntrico. De acordo com esse modelo, a Terra ocupava o centro do universo e em torno dela moviam-se a Lua, os planetas e o Sol. O modelo de Ptolomeu contemplava os movimentos que observamos das estrelas à noite e do Sol durante o dia. No século XVI, Copérnico propôs outro modelo planetário, no qual a Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol, conhecido como heliocêntrico. Então você vê claramente uma disputa entre o modelo de Ptolomeu, que imaginava a Terra como centro do universo e os outros corpos girando ao redor dela, e o Copérnico com o seu modelo heliocêntrico. Por falar nisso, aqui em cima você vê um QR Code que você pode passar agora e você vai ser direcionado para um podcast do Escola Online dentro do Spotify, que tem uma aula que fala a respeito dessa disputa chamada Gravitação 1. Então você que vai fazer prova para o Enem, para o Enseja, como é pedido, nós fizemos um podcast para você, tá? Então se quiser saber mais um pouquinho, vai no nosso podcast que ele vai dar essa informação bem, mas com bastante detalhe para você ouvir enquanto caminha ou vai para a sua academia. Bom, então vamos lá. A explicação dada por esses modelos no movimento que observamos do Sol no céu durante o dia é a translação da Terra pelo Copérnico, que é exatamente a ideia do modelo heliocêntrico. Deixa eu ver se eu tenho um modelo heliocêntrico para botar aqui para vocês. Eu acho que eu tenho. Vamos ver. Tem algum aqui para a gente botar, produção? Poxa, eu pensei que tinha um modelozinho aqui heliocêntrico legal para botar aqui, mas acho que não tem, não. Poxa vida. Tem? Tem não.
De repente, na edição final, eu boto aí um modelo heliocêntrico para vocês olharem, tá? Um modelo heliocêntrico e um modelo geocêntrico. Então, do Copérnico, letra A estaria certo. E da translação do Sol para Ptolomeu? Não. Para Ptolomeu, a ideia é que até que o Sol gira, né, ao redor aí do Sol. Então, você, na verdade, desculpe, você tem uma rotação do Sol para Ptolomeu. Então, a alternativa correta, translação da Terra para Copérnico. A ideia da Terra está aqui, ela transladar ao redor do Sol. E a rotação do Sol para Ptolomeu. A ideia do Sol girar ao redor da Terra. A alternativa correta, letra C de casa. Legal? Vamos para o próximo aí. Próxima questão foi... Veio, tá. Deixa eu ver se eu consigo dar uma ajeitadinha nisso aqui. E fecho. Pronto. A figura mostra uma etiqueta de eficiência energética emitida pelo Inmetro para um veículo leve com um tanque de 40 litros. Então você já tem um volume aqui de 40 litros, que pode utilizar tanto gasolina quanto álcool como fonte de combustível. A diferença de autonomia do veículo em quilômetros entre a situação de maior e menor consumo é de... Então, se você olhar direitinho, ele tem um maior consumo de 8,7 km por litro. 8,7 km por litro. E tem aqui um outro de menor consumo que ele consegue fazer 11,3 km por litro. Não por hora, né, Moraes? Pô, você botou 1 hora aqui. Vou botar 1 litro aqui. Litro. Bom, a diferença que você vai obter aqui é da ordem de 2,6 km por litro. Então, nossa, esse meu L ficou feio demais. Vamos botar ele aqui, litro. Então, vamos lá. Se você vai colocar 40 litros, você pode fazer isso por uma regra de 3. Se 1 litro vai me dar uma diferença de 2,6 quilômetros, quando eu colocar 40 litros, eu vou ter uma diferença de quilometragem X. 40 vezes 2,4, você vai ganhar nessa brincadeira aí 104 quilômetros de autonomia. A alternativa correta é realmente letra C de casa. Legal? Na número 9, ele fala o seguinte: os planetas percorrem órbitas ao redor do Sol que podemos considerar aproximadamente circulares. O período de revolução de um planeta é o tempo que ele demora para completar uma volta completa em torno do Sol. Existe até uma lei de Kepler, que fala para a gente a respeito da relação período, chamada de T, pelo raio, que é a distância do centro do planeta ao centro do Sol. Por mais que você não tenha que decorar, a gente nota que existe uma proporcionalidade, ou seja, quanto maior for a distância do planeta ao centro do Sol, maior é o tempo que ele demora. Então, quando você fala em Mercúrio, que é o mensageiro dos deuses, né, é considerado o deus mais rápido que você tem na mitologia, ele é um nome que você dá ao planeta que dá a volta mais rápida ao redor do Sol. Então, Mercúrio, pela proximidade, pela distância menor ao redor do Sol, ele gira muito mais rapidamente. Legal? Então, a característica que determina que um planeta tem o maior período é o fato que ele também tem a maior distância até o Sol. A alternativa correta é a letra D de dado. Depois eu coloco na edição aí uma figurinha para você ter uma noção, logicamente não em escala, mas para você entender que a distância influencia, né, no tempo de revolução. O motor de partida, o motor de arranque, tem o objetivo de colocar em funcionamento o motor de combustão de um veículo, que não possui força própria para começar a girar. Para dar a partida em um desses motores de combustão, é necessário que uma bateria estabeleça uma certa corrente elétrica durante um tempo de 5 segundos. Vou botar aqui. Delta T, intervalo de tempo, 5 segundos. Sabes que a potência utilizada é de 1,2 kW
10 ao cubo, watt. Uma coisa do Enseja do Enem é que eles não dão prefixo, tá? Então você tem que saber que esse quilo vale 1000, 10 ao cubo. A energia em joule, que é a unidade do sistema internacional, fornecida pela bateria ao motor de partida durante esse intervalo de tempo, corresponde a... Então ele quer saber energia. Então vamos lá. Potência é dado por uma forma de energia, aquela que você estiver estudando na hora, mecânica, elétrica, térmica, luminosa, sonora, dividida por intervalo de tempo, tá? Então, já pode guardar essa informação. A potência ele deu para você, vale 1,2 vezes 10 ao cubo. O que você quer é a energia. E você tem o tempo de 5. O 5 passa por lá multiplicando. A energia vai ser de 6 vezes 10 a terceira joules, que tem a alternativa correta, a letra D de dado. Legal? Sim? Bom, espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Vá na nossa plataforma do Escola Online, veja os materiais. O material do Enem serve para você como material teórico, para você assistir às aulas, para você poder acompanhar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de ir no nosso Instagram também se inscrever para você pegar a programação e saber direitinho as aulas que você vai ter na semana e para poder ter o melhor desempenho possível na prova do Enseja. E fica atento que nós vamos ter novidades incríveis para o EJA, para o Enseja, aqui no Escola Online. Legal? Meu nome é Moraes, sou professor de Física. Muito obrigado pela participação. Um beijão para você e até a próxima aula. Beleza? Fiquem com Deus.